A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é o pastor João Lino Bonatti, mais uma vez, na gravação de mais uma live. Deus abençoe, uma ótima tarde aí para todos. Bom, eu estava pensando aqui, estou esperando aqui, aguardando aqui o trem, né? O trem passar para eu poder levar o meu filho. E estou pensando aqui, aguardando o trem e pensando, falando com Deus, refletindo, né? Como tem crescido o número de falsos profetas na face da terra. Como tem crescido o número de falsos profetas. Tá demais, irmão. Quem concorda comigo? Muitos falsos profetas têm se levantado. Mas o apóstolo São Paulo, ele já dizia, né? Que nos últimos tempos, Paulo disse a Timóteo, seu filho na fé, que nos últimos dias se levantaria muitos falsos profetas e enganaria muitos. Nós vamos ver em Atos 20, capítulo 20, versículo 29, que o apóstolo Paulo ele vai dizer: temo que após a minha partida, muitos falsos profetas se levantem e se infiltrem no meio de vós, e não terão piedade do rebanho, não pouparão o rebanho. Por que Paulo disse isso, irmão? Porque ele sabia que muitos falsos profetas se levantariam. A palavra do Senhor vai dizer lá em Miqueias 5, Miqueias 3, versículo 5 ao 7, que o Senhor não os enviou. Por quê? Porque são profetas da mentira, irmão. Profetas de Baal, profetas de Jezabel. Tem se levantado muitos falsos profetas, muitos mercenários, muitos cães gulosos, né? E nós temos que repudiar, irmão. Não podemos nos calar. Temos que combater essas heresias, falsos mestres, falsos ensinamentos, os falsos profetas, os hereges que estão por aí. Tem se levantado muito falsos profetas, irmão. Ontem eu parabenizei o pastor Rodrigo Cruz por ele trazer a sua comitiva, né? E evangelizar aqui no Rio de Janeiro. Evangelizar aqui na Rocinha, nas favelas do Rio. E precisam ouvir a palavra do Senhor. Almas que precisam ouvir a palavra de Cristo. E cadê os pastores? Cadê os pastores que não evangelizam, não sobem os morros, não evangelizam para o tráfico, para o traficante, para o assaltante, para o marginal, para as prostitutas, as meretrizes? Cadê? Cadê os pastores? Hoje eles só querem saber de dinheiro, irmão. Só querem saber de encher o bolso, de enriquecer às custas dos fiéis. Infelizmente, muitos têm dado ouvido a falsos profetas. Então fica aqui o meu alerta a todos aí. Compartilha essa live. Compartilha, dê o like, comenta, se inscreva no canal para o crescimento do canal, irmão. Nós vamos ver que lá em Jeremias também, o Senhor vai dizer, Jeremias 23, versículo 32, que o Senhor os repudia. E diz mais, o Senhor, também fala em Ezequiel, o Senhor não permitirá que esses tais adentrem o reino de Deus. Vão ficar de fora, irmão. Os falsos profetas, os hereges, aqueles que induzem o povo ao erro, ao pecado, são verdadeiros charlatões, falsos profetas mercenários. Então tá cheio deles aí nas igrejas espalhadas. É a minoria. São poucos aqueles que se comprometem com a obra missionária, com as almas, que amam as almas de verdade. Então, irmão, que Deus abençoe os irmãos aí. E esse pequeno vídeo, né? Os irmãos venham refletir. Os irmãos venham repudiar, ser uma voz que clama no deserto, como foi João Batista, né? João Batista, ele clamava no deserto da Judéia, clamava contra Herodes, clamava contra os falsos profetas, contra os fariseus. E nós também possamos ser assim, irmão. Clamar contra os falsos profetas que está por aí, está cheio deles aí, persuadindo o povo, levando o povo a cometer erro, pecado, pervertendo os ensinamentos de Deus. E é forte. Que Deus venha abençoar, irmão, os irmãos. O pastor Rodrigo Cruz, nosso irmão Alexandre dizendo aqui.
Pregou ontem na Rocinha. Que Deus abençoe, é um grande amigo meu. Já veio 2 vezes aqui onde eu moro. Já pregamos junto, evangelizamos junto, amém? Então é um homem de Deus. Tem muita gente que ainda critica um homem desse. Critica um servo fiel, um servo bom e fiel, como tem sido o pastor Rodrigo Cruz. Que Deus abençoe aí a vida dele, a família, o ministério, toda a comitiva que veio com ele. E temos que ser assim, levar a palavra, o evangelho aos perdidos, aqueles que precisam ouvir o evangelho de salvação. Tirarmos da garra de Satanás, da criminalidade, da prostituição, das coisas que Satanás oferece, mundanismo. Vamos pregar o evangelho a toda criatura. Amém, irmão? Então, como diz João, né, na epístola de João, devemos examinar o espírito. Tem muito fogo estranho por aí, irmão. Muito fogo estranho por aí. E tem muita gente caindo na lábia desses hereges, desses falsos profetas. Que nós possamos meditar na palavra, porque, como diz o Senhor, lá no livro de Oséias, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Então que nós possamos, irmão, orar para que Deus venha levantar servos bons e fiéis, verdadeiros, profetas de Cristo, né? Profetas comprometidos com a palavra, para ganhar almas para o Senhor. Lembre-se que o Senhor Jesus disse: muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Amém? Compartilhe essa live, dê o like, comenta, e que Deus venha vos abençoar em Cristo Jesus. E que Deus abençoe toda a sua família. Que Deus prospere, te guarde. E lembre-se que eu creio que antes do arrebatamento, o Senhor vai levantar um exército, um batalhão de homens e mulheres comprometidos com o reino. Amém? Deus os abençoe, compartilha, dê o like, comenta, e que Deus vos abençoe poderosamente. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Forte abraço, irmãos.